Let's see what's going on in the world today. Oh my God, look how many people died in New York City yesterday. 52 people. Oh, and look, Junior, here goes someone your age. This is senseless. This is just senseless. How did he die? Someone beat him senseless. Oh, and look at here. 92-year-old woman, Eloise Matheson, traveled around the world 4 times, went up in a hot air balloon, met Mother Teresa, buried 4 husbands. Wow, that's a full life. O legal de estudar inglês com séries como Eu, a Patroa e As Crianças é que conseguimos aprender diversas expressões do inglês que dificilmente encontraríamos com outros materiais. Por isso, estudar com séries é tão poderoso. Se você deseja aprender algumas dessas expressões, assista esse vídeo, pois neles vamos explorar algumas delas. Hoje, temos um trecho de Eu, a Patroa e as Crianças, onde Michael está tentando lidar com a perda de um amigo e isso faz com que ele fique meio inquieto, gerando um sentimento de inconformidade com a situação de sua vida. Vamos ver a cena novamente, só que agora com a legenda em português. Bora lá? Let's see what's going on in the world today. Oh my God, look how many people died in New York City yesterday. 52 people. Oh, and look, Junior, here goes someone your age. This is senseless. This is just senseless. How did he die? Someone beat him senseless. Oh, and look at here. 92-year-old woman, Eloise Matheson, traveled around the world 4 times, went up in a hot air balloon, met Mother Teresa, buried 4 husbands. Wow, that's a full life. Let's see what's going on in the world today. Oh my God, look how many people died in New York City yesterday. 52 people. A expressão What's going on significa o que está acontecendo. Ela é usada quando queremos perguntar sobre eventos, situações e até o clima geral. No caso de Michael, ele usa a frase como um convite para explorar as notícias ou as novidades do mundo, com um tom animado e aberto. Podemos usar bastante essa expressão, pois ela é bem versátil. Exemplo: You seem upset. What's going on? Você parece chateado. O que está acontecendo? Agora, how many é usado no inglês com o sentido de quanto, ou qual a quantidade de. Claramente, no contexto dessa frase aqui, é usado no primeiro significado, mas existe uma outra camada nessa frase também. Apesar de Michael apontar a quantidade de pessoas que morreram, aqui ele está expressando espanto com esse número de mortos. No final das contas, não é exatamente sobre o número certo, mas sim sobre destacar que é um número muito grande de pessoas. Outro ponto importante é que quando falamos sobre quantidades no inglês, podemos usar how many, que discutimos aqui, e também how much. E é aí que muitas pessoas ficam confusas, pois essas palavras têm a mesma tradução no português. Mas na verdade é bem simples o seu uso. Vamos ver o porquê. How many nós utilizamos para coisas contáveis, que podemos enumerar, como é o caso do número de pessoas mortas que Michael cita nessa cena. Já how much é usado para coisas que não podemos contar ou que são medidas, como massa, volume, metros quadrados e etc. A única exceção para o uso de how much é quando falamos de preço. Nesse caso, usamos how much no lugar de how many. Exemplo: How much is this shirt? Quanto custa essa camisa? How much juice? Quanto suco? How many apples were you able to get? Quantas maçãs você conseguiu pegar? Deu para entender um pouco a diferença? Agora, falando sobre a pronúncia desse diálogo aqui, vamos primeiro entender o que está sendo dito para depois a gente falar da pronúncia, tá? Let's see what's going on in the world today. Vamos ver o que está acontecendo no mundo hoje. Oh my God, look how many people died in New York City yesterday. Meu Deus, olha quantas pessoas morreram na cidade de Nova York ontem. 52 people, 52 pessoas. Bom, agora falando aqui sobre a pronúncia, primeiro temos essa parte aqui onde no let's, Michael ele não fala esse S aqui, ele fala let's see, let's see. What's going on? Going on. Aqui ele corta o G fazendo esse link aqui, ó, do N com um O. Se você já viu um dos meus vídeos, você sabe que isso aqui é muito comum no inglês, fazer esse link, tá? Aqui também ele faz um novo link, going on going on in the world, in the world. Aqui, quando temos duas consoantes terminando e iniciando duas palavras, a gente consegue dar uma cortada nessa última palavra também. Então, ele não fala o D,
Fala were today, were today. Já nessa frase aqui, nesse começo, não tem nenhuma palavra que a gente pode fazer um link, ele fala de forma bem separada. Chegando aqui em died in New York, ele faz esse link aqui, do D com o I. O D dentro do inglês, ele tem o som do R no português. Died in New York City yesterday, yesterday. Veja que esse E aqui do yesterday, ele tem um som de yesterday, yesterday. Let's see what's going on in the world today. Oh my God, look how many people died in New York City yesterday. 52 people. Oh, and look, Junior, here goes someone your age. This is senseless. This is just senseless. How did he die? Someone beat him senseless. Here goes é uma expressão usada por Michael para anunciar o que está por vir, que nesse caso é o fato de ter alguém na lista com a idade do seu filho, Júnior. Pode ter o significado de aí vem ou lá vai, mas no português a gente não diria essa frase dessa forma. Ei, olha, Júnior, aí vem alguém da sua idade. Fica meio estranho, né? Na verdade, seria algo mais ou menos assim. Ei, olha, Júnior, aqui tem alguém da sua idade. Here goes the parade. Aí vem o desfile. Agora falando de senseless, usamos essa palavra quando queremos falar de algo absurdo, sem lógica, sem sentido. Muitas vezes com um tom emocional de tristeza e frustração, como é o caso de Michael aqui. Ele está passando por aquele sentimento de frustração ao lidarmos com a perda de um ente querido. E senseless destaca exatamente isso ao falar de algo trágico e absurdo ao mesmo tempo. Vamos ver mais um exemplo de uso dessa palavra. This senseless argument is going nowhere. Essa discussão sem sentido não leva a nada. Bom, aqui nessa frase fica a seguinte tradução. And look, Junior, here goes someone your age. E olha, Junior, aqui tem alguém da sua idade. This is senseless. This is just senseless. Isso é muito absurdo. How did he die? Como ele morreu? Someone beaten senseless. Alguém bateu nele até ficar inconsciente. Bom, agora falando sobre pronúncia, veja que o S novamente aparece aqui junto com esse outro S de someone. Então aqui ele não pronuncia esse último S aqui, ó, de goes. Fica na go someone your age. Go someone your age. Aqui, veja que esse E dentro de someone, ele tem um som de someone, someone, your age. Novamente aqui a gente não consegue fazer um link do E com A no inglês, tá? Então fica your age. Só que ele fala bem rápido isso aqui, fica your age, your age. Isso acontece para a gente conseguir falar de forma mais rápida, tá? This is senseless. This is senseless. Aqui ele faz o link do S com o I, ficando this is, this is. This is senseless. E novamente aqui ele faz aquele, né? Ele pula direto para o senseless. This is senseless. This is just senseless. Novamente aqui tem um link. This is just. This is just. Veja que aqui ele não consegue fazer o link do S com o J, tá? Então fica, ele pronuncia o S aqui. Senseless. This is just senseless. Novamente aqui, ó, ele corta o T e ele fala diretamente aqui, ó. This is just senseless. Just senseless. Então ele pronuncia o just e depois já fala o senseless. How did he die? How did he die? Aqui, Junior, você pode ver que ele corta esse H aqui e fala rápido. How did he? How did he? O E no inglês, ele tem um som parecido com o I em algumas palavras, tá bom? Então ele fica how did he? How did he die? How did he die? E o D novamente, né, aqui ele fazendo esse link com o E, fica um som parecido com o R, tá? How did he die? Someone beaten senseless. Someone beaten senseless. Então aqui ele pronuncia o T, mas não pronuncia o H, ficando beaten, beaten, beaten senseless. Oh, and look, Junior, here goes someone your age. This is senseless. This is just senseless. How did he die? Someone beat him senseless. Oh, and look at here. 92-year-old woman, Eloise Matheson, traveled around the world 4 times, went up in a hot air balloon, met Mother Teresa, buried 4 husbands. Wow, that's a full life. Went up é a expressão go up no passado e significa ascender, subir, tanto fisicamente, que é o caso de Michael aqui quando ele estava falando sobre o balão, quanto de forma figurada, ficando algo mais ou menos como aumentar. Exemplo: She went up in an elevator to the top floor. Ela subiu de elevador até o último andar.
The gas price went up again. O preço do gás subiu de novo. Já buried significa enterrar, e novamente podemos usar no sentido literal ou figurado, dando a entender que algo será esquecido ou deixado para trás ao ser suprimido. Veja, he buried his anger towards him in the past. Ele enterrou seu ódio por ele no passado. He buried the dog in the backyard. Ele enterrou o cachorro no quintal. Agora falando sobre life, eu sei que muita gente já se deparou com essa palavra ao estudar inglês, mas gostaria de aproveitar essa deixa para falar sobre a diferença entre life e live, que muitas pessoas acham um pouco confuso. Bem, a principal diferença entre essas duas palavras é que live é um verbo e life um substantivo. Enquanto live significa viver, morar, estar vivo, life significa vida, existência. Vamos ver alguns exemplos para entender um pouco essas diferenças. His life changed after he went to live in the big city. Sua vida mudou depois que ele foi morar na cidade grande. Without you in my life, I have no reason whatsoever to live. Sem você em minha vida, não tenho nenhuma razão para viver. A grande confusão, no entanto, começa quando falamos de life no plural, pois o seu plural é lives e não lives. Isso pode causar uma confusão, pois dá a entender que lives é o plural de live, quando na verdade é de life. Exemplo: Those lost lives will be forever remembered. Aquelas vidas perdidas vão ser lembradas para sempre. E bem, a expressão go out é um phrasal verb que possui diversos significados, mas na frase ela tem o sentido de partir ou morrer, especialmente em termos de legado e o impacto que Michael quer deixar no mundo. Aliás, se você não sabe o que é o phrasal verb, assista o último vídeo que eu postei nesse canal, que nele explica o que são os phrasal verbs, tá bom? Mas continuando, além desse sentido, go out pode significar sair ou apagar. Exemplo: He went out a hero, saving lives. Ele morreu como um herói, salvando vidas. Let's go out tonight. Vamos sair hoje à noite. The fire went out after hours. O fogo se apagou depois de horas. Já a expressão be like significa ser como ou se assemelhar a, mostrando que você quer adotar características, comportamentos ou o jeito de alguém. No contexto dessa frase, Michael quer ser como Heloise, que na opinião dele soube viver a vida e deixou um legado para trás. É nisso que ele quer parecer com ela. Exemplo: I can't be like this anymore. Não posso ser mais assim. O legal é que, além disso, no inglês informal, essa construção do verbo to be, geralmente no passado com was ou were, mais o verbo like, tem sido utilizada bastante para introduzir uma citação ou uma atitude, tendo o sentido de ficar tipo, dizer tipo ou reagir tipo. Exemplo: I told my boss I'd be late and he was like, again? Seriously? Falei pro meu chefe que ia chegar atrasado e ele ficou tipo, de novo? Sério? Bom, aqui nessa frase a tradução fica assim: Oh, and look here, a 92-year-old woman. Veja e olha aqui, uma mulher de 92 anos de idade, Eloise Matheson, traveled around the world 4 times. Viajou ao redor do mundo 4 vezes. Went up in a hot air balloon. Met Mother Teresa. Subiu em um balão de ar quente. Conheceu a Madre Teresa. Buried 4 husbands. Wow, that's a full life. Enterrou 4 maridos. Uau, essa é uma vida bem completa. Bom, agora falando sobre a pronúncia, veja que nessa palavra, 90, 92, ele fala esse T, ele não fala T. Ele fala 90, 90, 92. Agora aqui em travel around, ele consegue fazer essa ligação aqui, ó, do D. Traveled around the world 4 times, 4 times. Went up in a hotter. Aqui ele faz um link e aqui novamente ele faz outro link. Hot air balloon. Went up in a hot air balloon. Já aqui em Matt, ele não pronuncia o T. Muitas vezes a gente não pronuncia o T realmente em Matt quando falamos dentro de uma frase. Fica mais fácil a fala, tá bom? Met Mother Teresa. Buried 4 husbands. Buried. Veja que esse B-U aqui, ele tem o som de bat. Buried.
buried four husbands. Whoa, that's a full life. That's a. Então ele faz esse link aqui, ó. That's a full life. Oh, and look at here. 92-year-old woman, Eloise Matheson, traveled around the world 4 times, went up in a hot air balloon, met Mother Teresa, buried 4 husbands. Wow, that's a full life. Agora chegou a hora da gente ver se o seu inglês está melhor. Vamos ver a cena novamente, só que agora sem legenda nenhuma. Vamos lá? Let's see what's going on in the world today. Oh my God, look how many people died in New York City yesterday. 52 people. Oh, and look, Junior, here goes someone your age. This is senseless. This is just senseless. How did he die? Someone beat him senseless. Oh, and look at here. 92-year-old woman, Eloise Matheson, traveled around the world 4 times, went up in a hot air balloon, met Mother Teresa, buried 4 husbands. Wow, that's a full life. Oh, and here's my...